Opa! Beleza. Gente, então vamos lá. Novamente, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, então, para mais uma edição da disciplina AM088, Antropoceno, Desafios da Complexidade Ambiental. A gente vai começar a disciplina esse semestre com o professor Francisco Hernandes, que é da FATEC, e eu vou ler rapidamente uma biografia aqui dele. Ele é mestre e doutor em Ciências da Energia pela USP, pelo Instituto de Energia e Ambiente. Ele possui especialização em Planejamento Energético pela Unicamp e graduação em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Ele foi professor na Unesp no curso de Engenharia Ambiental, junto às disciplinas de Licenciamento Ambiental, Gestão Urbana, Projetos de Engenharia Ambiental e Tratamento de Efluentes Gasosos. Foi professor visitante no programa de pós-graduação em Energia da USP, junto à disciplina Fundamentos Ambientais dos Processos Energéticos, e atualmente ele é professor no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental e Gestão de Energia e Eficiência Energética, responsável pelas disciplinas Energia Não Renovável, Energia Eólica, Qualidade de Energia e Redes Inteligentes. Ele foi membro titular no Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA de Campinas, de 2011 a 2013, e atualmente é coordenador do Grupo Temático Energia e Ambiente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ambiente e Sociedade, AMPAS, e professor da pós-graduação em Sistemas Produtivos, junto à linha de pesquisa Inovação e Sustentabilidade do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, de São Paulo. Então, Francisco, agradeço enormemente por ter aceito o convite, e, bom, acho que é isso. Você pode compartilhar aqui sua tela e a palavra é sua. Tá bem. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Então, vou compartilhar a tela. Eu não sei como é que ela vai ficar, se vai aparecer o rosto das pessoas ou só a tela. Vamos ver. Janela. Em geral, só a tela. Oi? Em geral, só a tela. Pelo menos quando eu faço isso, aparece só a tela. Aí eu fico perguntando, estão vendo? Até alguém caridosamente disser, estamos vendo. Não, eu acho que é melhor você compartilhar a janela, porque justamente aí você consegue separar, mas você que sabe. É porque daí fica muito pequeno, né? Pode ser que fique pequeno, né? Na verdade, pequeno para você, talvez, é que como eu tenho duas telas aqui, eu jogo a apresentação em uma tela e fico... Ah, não, é outra... A gente tira outra coisa. Parece que não está funcionando aqui. Aquele jeito que você tinha feito, Francisco, tinha funcionado bem. Não sei se você não seguiu o mesmo roteiro. Eu apertei a... Janela, né? Aquela coisa da janela. Janela. Você tem que deixar aberta a janela para conseguir compartilhar ela. Então, abre a janela e daí quando você for em compartilhar, ela vai aparecer, senão ela não aparece na lista. Aqui, lá está ela. Tá indo. Só que tá escura para mim. Não consigo ver. Nem eu. A janela está aberta? A janela está aberta. A janela aberta. da apresentação, ela tem que estar aberta. Vamos ver. Estamos apanhando aqui, né? Vamos lá. É sempre a mesma coisa, viu, Francisco? Toda vez eu faço isso, toda vez a Gabriela respira fundo. E agora? Agora foi? Foi. Tá vindo. Agora foi. Perfeito. Agora foi, muito bem. Muito bem, vamos ver como é que funciona. Bom, para mim é uma honra, agradeço muito o convite da Gabriela, do Luiz, de estar aqui com vocês, né? Agradeço bastante. Eu fico particularmente encantado com essa ideia de que tantas pessoas estejam aqui numa sexta-feira, por exemplo, né? Discutindo a complexidade ambiental e temas absolutamente interessantes, como eu vi ali na programação. Eu prometo aqui de público também tentar participar de outras sessões, e vou tentar acotovelar aqui a minha agenda para poder participar também, porque eu realmente, sem demagogia alguma, fiquei encantado com a programação e também, volto a dizer, muito agradecido pelo convite, né? Então, essa aula aqui, eu estou imaginando, né? Eu vou até apertar aqui, que a Gabriela falou que eu tenho 1 hora, e eu costumo falar muito, mas eu peço, Gabriela, Luiz, que vocês, quando vocês acharem que já deu o tempo, porque eu falo muito, vocês me deem um toque também através aí do áudio. Nesse momento, eu só estou vendo a tela que está compartilhando com vocês. Então, eu aviso, Chico. Oi? Pode deixar que eu te aviso. Tá bom.
Então, eu estou encarando isso como uma aula de inauguração do curso, não uma aula inaugural, mas eu também vou me aproveitar dessa situação, vou colocar algumas provocações e mesmo trabalhar um pouco a terminologia do antropoceno, tentando fazer uma conexão com algo que eu me dedico há muito tempo, que é o estudo, né, da oferta de energia, através das suas várias modalidades. Né? Eu também vou trabalhar depois com o Luiz e com a Gabriela a possibilidade de eu disponibilizar esses slides, porque é bem possível que eu não consiga falar sobre todos eles, bem porque também eu coloquei várias imagens que elas acabarão fazendo um sentido de conjunto, possivelmente após as pessoas participarem do bate-papo, anotarem e sinalizarem dúvidas também. Né? Então, deixo também o meu e-mail, para caso vocês queiram, os participantes, entrar em contato comigo e seguir o debate para além da aula. Eu começaria a nossa conversa, já que estamos falando, o título do curso é Antropoceno e Complexidade Ambiental, eu, como ponto de partida, já deixo uma provocação, baseado no fato de que nós, aqui no Brasil, temos uma legislação ambiental muito avançada. E não é incomum, por exemplo, outros profissionais da área ambiental e de políticas públicas virem ao Brasil entender como o nosso sistema nacional de meio ambiente funciona, ou funciona em partes. Então, nós temos muitos instrumentos que estão abrigados dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, que são extremamente poderosos. O licenciamento ambiental, para comentar apenas alguns deles, né? O Sistema Nacional de Recursos Hídricos, também um sistema que apoia muito a discussão da gestão do recurso hídrico. Então, nós temos, de fato, instrumentos e legislações muito importantes. Ou seja, nós poderíamos nos servir muito bem de análises bem profundas, impeditivas ou não, por exemplo, da autorização de empreendimentos que, pouco ou muito, degradem o ambiente. Então, a ideia da legislação ambiental, que aparece já na Constituição Federal, e não são todas as constituições dos países que têm capítulo específico, como nós temos, sobre o meio ambiente. Eu prefiro falar ambiente, mas na Constituição aparece meio ambiente. E aparece ali algo que eu peguei, que a ideia do conjunto da legislação ambiental é tentar disciplinar as relações entre o homem e o meio ambiente, de forma a proteger este segundo, o meio ambiente, e o próprio homem, entendido aí como ele partícipe do ambiente. Proteger o meio ambiente e o próprio homem dos efeitos associados a uma exploração irracional dos recursos naturais. Aparecem adjetivações, inclusive, na legislação. Então, a primeira provocação, já que nós estamos querendo discutir nessa aula de partida, um pouco sobre desenvolvimento, e o desenvolvimento, por exemplo, acompanhado da oferta de energia, não apenas energia elétrica, mas também a energia nas suas várias manifestações. Inclusive, teremos que comentar aqui a utilização da energia a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, deve-se dizer que a legislação ambiental ela serve, como está aí no slide, como uma baliza para discussão, amparada nos aspectos legais e institucionais, já que temos sistemas nacionais de políticas públicas associadas às temáticas que conversam com a temática ambiental. A legislação serve como baliza nessa gestão e planejamento, diria eu também, dos recursos naturais. E aí, a partir daí, formular políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento sustentável. E aí aparece a primeira provocação do nosso curso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é esse termo chamado desenvolvimento sustentável, que é um termo muito utilizado, muito difundido,
todo mundo utiliza nos seus escritos, nas suas leituras, se depara com esse termo, mas é algo muito difícil de se definir. Ele mais aparece como uma sinalização de um comportamento ético, do que mais como isso, do que, por exemplo, um conceito científico. Por isso que eu coloquei aí a figura do Rodin aí embaixo, o pensador, porque eu acho que nós precisamos, incessantemente, diria eu, pensar sobre o que significa esse desenvolvimento sustentável. Então, ainda continuando com as perguntas iniciais, a gente poderia pensar, bom, qual critério ou quais critérios nós poderíamos utilizar para definir, por exemplo, um recurso renovável? Teremos que pensar em critérios para definir termos que utilizamos, né? Especialmente quando esses termos dão substratos, por exemplo, a políticas públicas e políticas amplas, né? O que mais que a gente poderia perguntar? Uma fonte de energia ou conversão energética renovável. Que critérios nós poderíamos utilizar para definir uma conversão energética renovável? Sustentabilidade. Como a gente busca critérios e balizas também para definir a tal sustentabilidade que aparece frequentemente em vários outdoors de empresas e várias instituições, ministérios, secretarias. Sustentabilidade energética, que critérios? Será que existe apenas um tipo de sustentabilidade energética? Voltando para a pergunta anterior, será que só existe um tipo de sustentabilidade? Claro que não. Quando nós darmos alimento aí ao nosso pensamento, a gente vai encontrar muitas definições. E chegando aqui à última linha, o que é o desenvolvimento sustentável? Que é algo que a gente precisaria pensar. Então, a provocação como ponto de partida, aqui aparece de novo o pensador do Rodin, a gente tem que pensar, bom, desenvolvimento sustentável é um parzinho de palavras que a gente poderia pensar aqui no lado esquerdo, para desenvolvimento, X possibilidades aí de definição de desenvolvimento. Desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento econômico, desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento de políticas de sustentabilidade, por exemplo. Então, nós poderíamos ter X possibilidades de definir desenvolvimento. E, às vezes, o desenvolvimento, inclusive, sendo confundido com crescimento. Do outro lado, desenvolvimento sustentável, eu coloquei provocativamente aqui a cor das letras em verde. Sustentabilidade, será que existe apenas uma maneira de pensar? Sustentabilidade ambiental, econômica, social, não é? Então, a gente poderia ter Y combinações sobre sustentabilidade. Dessas que a gente falou aqui, provavelmente a gente pensaria em 8 possibilidades, no mínimo, para desenvolvimento, e sei lá, umas 6, 5, 7 para sustentável ou sustentabilidade. E aí o arranjo de 8 com 6 já daria 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56 possibilidades de arranjos distintos. Então já há uma dificuldade, até mesmo do ponto de vista semântico, para tentar caracterizar de maneira inequívoca um termo bastante aberto, muito embora nós reconheçamos ali que existem conteúdos éticos associados a esse parzinho de palavras. Mas aí já parece uma provocação que eu achei por bem colocar aqui no nosso curso. Mas vamos pegar ali o relatório Brundtland, lá de 1987, que já foi um resultado, um esforço de tentar dar contornos a esse termo. Fruto de reuniões aí internacionais no âmbito amparado por instituições internacionais do porte da ONU. Então aparece ali, por exemplo, esse desenvolvimento. Sustentável como? Um desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem afetar a capacidade das gerações futuras.
de também satisfazerem suas próprias necessidades. Este é uma possibilidade de definição de desenvolvimento sustentável muito utilizado. Muito utilizada, muito difundido. Não é? Há dificuldades da gente, do ponto de vista científico, tentar identificar desenvolvimento sustentável como um conceito científico, muito embora sempre lembrando que qualquer conceito científico está longe de ser uma verdade imutável. A verdade científica, pela sua própria natureza, é uma verdade transitória, substituível e fruto de acúmulo de conhecimento, não é? Então, os termos também vão se substituindo. A discussão sobre antropoceno e uma definição disso, ou uma existência realmente de uma época chamada antropoceno, também é fruto desses debates interessantes e importantes. Mas eu trouxe essa definição do relatório Brundtland. E aqui eu coloco logo em seguida, do Enzo Chiesi, do livro do Enzo Chiesi, também da mesma época, que ele coloca uma provocação bem interessante para nós. Ele coloca o seguinte, muito embora um pouco disso tenha mudado, ele fala assim, que 6% da população mundial consomem 1/3 dos recursos naturais do mundo. E ele coloca como ilusão apresentar, por exemplo, ao terceiro mundo, como na época também se utilizava muito esse termo, hoje ele está um pouco mais em desuso, né? Ou seja, apresentar ao terceiro mundo o mesmo modelo dos países industrialmente avançados seria inviável. Com os 2/3 dos recursos restantes, poder-se-ia levar no máximo 18% da população até aquele nível, reduzindo definitivamente a fome os outros 82%. Foi uma provocação ali, também nessa época, que eu achei por bem trazer aqui nestas provocações iniciais, né? Então, olha lá. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades. Isso que eu peguei da página da ONU, do Escritório do Brasil, está presente ali. Todos vocês ali depois podem clicar também e conhecer o site da ONU. É claro que a gente tem uma dificuldade do ponto de vista científico de tentar definir o desenvolvimento sustentável como conceito científico, porque, em princípio, nós não conhecemos, podemos até antever alguns contornos das necessidades das gerações futuras, em atender às próprias necessidades. Então, a rigor, nós não sabemos o que acontecerá em termos dos resultados da teoria e prática, da teoria das necessidades e da prática das necessidades. Então, aí aparece realmente uma dificuldade de tentar cientificamente caracterizar o desenvolvimento sustentável como conceito científico. E, claro, nós, da academia, sempre buscamos a aproximação a conceitos científicos, né? Então, como é o tema desse curso de complexidade ambiental, e o título também fala sobre antropoceno, sem nenhuma pretensão de esgotar essa atividade de definição e entendimento dos conceitos de antropoceno, eu vou me dar ao luxo de comentar algumas coisas, sabendo que talvez um entendimento maior sobre o antropoceno se dará no conjunto da obra aqui da nossa disciplina, né? Então, um primeiro pitaco que eu daria aqui, também nessa discussão, eu até coloquei aqui no título da aula Geofísica do Antropoceno e Infraestrutura da Produção de Energia, mas muitas vezes a gente também vai ter que se servir da contribuição dos geólogos e dos geofísicos para dar contornos a esse entendimento que a gente está procurando produzir aqui nesta disciplina, né, com tanta gente aqui envolvida numa sexta-feira. Pois vocês cliquem aí também, quando chegarem a vocês aí os slides, para ter acesso a esse artigo aqui da Nature, de 2002. Eu sou engenheiro elétrico, então eu vou
também expressar aqui, através dessa aula, o pouco que eu li a respeito, conectado com as pesquisas e estudos que eu faço, né? Então, o antropoceno, ele decorre de uma constatação de que a atividade humana vem tendo uma atividade, uma presença crescente em múltiplos aspectos do mundo natural e no funcionamento do sistema Terra. Uma primeira distinção que aparece aqui como necessidade é pensar, bom, mas o que é o mundo natural? É algo que aparece também aí nos debates. O mundo natural, a gente considera o mundo sem a presença do homem ou sem a sua ação, ou junto, ou introduzindo também a ação humana dentro do mundo natural, porque no final das contas, o ser humano participa disso. O fato é que essa capacidade enorme que o ser humano tem de manipular matéria e energia afeta o funcionamento de grandes ciclos, grandes sistemas físicos, químicos, alguns chamam biogeofísicos, biogeoquímicos, do chamado sistema Terra. Então, geofísicos gostam muito de trabalhar com o sistema Terra. Então, eu tive, por exemplo, conexão com essa discussão com respeito à energia, porque um grande orientador meu, orientador não apenas no aspecto acadêmico, mas também orientador na conduta da vida, né? Ele teve sua formação como engenheiro, depois como engenheiro de produção no mestrado, e depois foi estudar geografia humana no seu doutorado. Então, ele muito me influenciou e me instigou a que eu me servisse também de muitas e muitas outras disciplinas para fazer os contornos das análises que eu fazia, por exemplo, quando estudava, e quando estudo, na verdade, os aspectos da ampliação da infraestrutura de energia. Outro contorno bastante importante diz respeito, dentro dessa ideia de sistema Terra, a ideia de que apareceram retroalimentações, feedbacks, como eu coloquei aí, entre os chamados sistemas humanos e não humanos, que se manifestam ao nível planetário como uma espécie de força tecnológica, do ponto de vista também tão intenso, a ponto de sensibilizar, por exemplo, geofísicos e geólogos a incorporar essa possibilidade de entender a ação humana como algo produtora de uma época, que é chamada, alguns chamam assim, a época do antropoceno. Então, o antropoceno estaria condicionado à ideia de uma ação humana com força geológica e força técnica, advindo dessa produção técnica que nós humanos construímos, mas que assume em intensidade e modificação dimensões planetárias. Então, quando a gente pensa no antropoceno, sem ter aquela expectativa de esgotar a discussão nessa primeira aula, de maneira nenhuma, é pitaco inicial mesmo, o antropoceno ainda tem a sua caracterização e uso ainda no campo informal. Muito embora, olha, eu vou passar aqui alguns links para vocês também, e vocês já leram muito sobre isso, certamente, todos que se interessaram aqui em estar presentes no curso. Há uma difusão também muito grande do termo em documentários, artigos de divulgação científica e artigos científicos da área de geofísica, geologia, geoquímica também, né? Então, ainda é um uso, o antropoceno tem ainda um uso no campo informal. Ou seja, num dos livros que já eu mostro para vocês, como livro de cabeceira que eu tenho, um livro de um biólogo espanhol, ele comenta que existe uma busca de definição por parte daqueles que utilizam esse termo, né, de uma definição um pouco mais formal. Como, por exemplo, se a gente buscasse um elemento na tabela periódica. Todo mundo fala sobre oxigênio, gás carbônico, CO2, né? Por exemplo, arquitetos falam sobre isso, engenheiros falam sobre isso, historiadores
como o Luiz falam sobre isso, físicos como a Gabriela falam, utilizam o oxigênio. Então, existe uma formalização do que seria o elemento químico oxigênio, não é? Em outras manifestações do campo científico, por exemplo, na catalogação e homologação de espécies, por exemplo, todo mundo sabe o que é um gato e que ele está dentro de uma categorização dentro da família dos felinos. Então, o antropoceno também é um conceito que vai em constante discussão sendo constituído. O fato é que alguns contornos, alguns conceitos também vêm junto dessa definição que merecem aí a gente comentar aqui. O primeiro deles seria uma espécie de esforço de contornar aí um pouco da definição de antropoceno, né? Ambientes tecnogênicos, como eu coloquei aqui. O que são ambientes tecnogênicos? Quando nós nos aprofundarmos na leitura sobre antropoceno, essa terminologia vai aparecer aqui. Ambientes tecnogênicos são ambientes transformados, por exemplo, e pela ação humana, por isso que aparece aí tecnogenia. Genia tem a ver, então, com aparecimento e vida e gênese, através da técnica, de um ambiente. Ou seja, ambientes transformados, por exemplo, pela intensificação da agricultura, os processos de urbanização, mineração, diversas obras de infraestrutura, como barragens, estradas, reservatórios associados a barragens para produção de eletricidade, ou reservatórios para a produção de água potável. Que mais nós poderíamos ter como ambientes transformados? Aparecimento de portos, intrusões no subsolo cada vez mais profundas para obtenção de óleo e gás, os óleos e gases convencionais e não convencionais. Vamos ver se dá tempo de eu buscar aí algumas imagens mais lá para frente para mostrar o que contemporaneamente está acontecendo com essas intrusões no subsolo para obtenção do óleo e gás não convencional. Então, essa discussão a respeito da tecnogenia e sua ação produzindo ambientes transformados faz com que o trabalho de geólogos, geofísicos tenha uma ampliação do seu objeto. Então, aquela ideia do geólogo estudar formações geológicas, alterações da paisagem geológica e da própria formação estratigráfica nos vários estratos da crosta terrestre, fica influenciada por essa novidade que é a ação humana, que já aparece como contribuição sobre ambientes naturais passados, que vão englobar os efeitos geológicos, inclusive, e transformados dessa ação humana, produzindo, então, os chamados ambientes antropizados, que são ambientes, então, tecnogênicos, porque tem a sua gênese também associada com a tecnologia que nós produzimos. Então, nessa discussão do antropoceno, os russos ou soviéticos, né, têm muito a dizer para nós. De vertente russa, por exemplo, aparecem alguns geólogos e geofísicos muito importantes que chacoalham aí muito as nossas leituras e nos instigam muito, e já há muito tempo fazem essa discussão do pensamento humano e a ação humana decorrente de como o ser humano pensa e organiza a sua técnica e produz a sua técnica, já aparece como uma ação a nível planetário. Então, para mencionar alguns, a gente poderia falar sobre o Vernadsky, o Sergiv, o Chemekov, o Kowalski e o Ter Stepanian, que faziam e entendiam a conexão da atividade humana
como agente geológico em vários campos, vou chamar assim, da biogeoquímica. Então, conceitos como, por exemplo, que Vernadsky desenvolveu como noosfera, ou seja, a ação de uma esfera planetária com vida ou sem vida, a biosfera ou o ambiente sem vida, não é? Ou a vida biótica, vamos chamar assim, já aparece ali há bastante tempo como uma discussão fruto dessa constatação da intensividade da ação humana. Então, por exemplo, Teres Stepanian criou o termo tecnogênese, ou tecnogenia, por exemplo, estudioso que ele era da mecânica dos solos, desculpa, e também geólogo, e ele foi bastante estimulado, desenvolveu métodos e técnicas para entender essas transformações que, por exemplo, a mecânica dos solos poderia patrocinar ao ambiente, e os seus estudos iam no sentido de essas ações técnicas serem o menos degradantes possíveis. Então, muitos cientistas tiveram essa ideia de fazer uma convergência da atuação de várias disciplinas para tentar conhecer melhor essas transformações que já se observavam ali no sistema Terra por ação humana. E, numa decorrência futura, se bem caracterizada aí o antropoceno como uma força geológica decisiva, pode haver sim no futuro uma homologação pelos geólogos como uma época, eu tenho que corrigir aqui esse slide, não é uma era geológica, mas uma época geológica, dentro daquilo que os geólogos também entendem como necessidade, que é uma catalogação, uma necessidade de homologação do conceito. Ou seja, há muito tempo, congressos e encontros das sociedades geofísicas e geológicas mundial estão se debatendo sobre essas definições e essa possível caracterização da época antropoceno como uma nova época geológica, devido a tal influência sobre a crosta terrestre, tal como as pesquisas e os efeitos têm observado, efeitos ambientais e consequências ambientais têm sido observados. Ou seja, essa discussão dos geofísicos, geólogos, que inclusive estimulam aqui a nossa disciplina, ela é necessária como desenvolvimento científico dentro daquela ideia da homologação, tal como, por exemplo, a homologação de um novo elemento químico que possa surgir. Por exemplo, as pesquisas deste russo, Shemekov, por exemplo, ele trouxe uma classificação para os chamados depósitos tecnogênicos, que são depósitos sedimentares e criação de camadas e estratos, não é? Em função da ação técnica humana, ou seja, a gênese desses depósitos tem a ver com a ação humana. Nessa classificação que ele apresenta para nós, em 3 linhas, o primeiro deles poderiam ser depósitos que poderiam ser construídos, resultantes, por exemplo, do transporte e deposição de materiais por ação direta do homem. Por exemplo, aterros e corpos de rejeitos. Já falaremos sobre isso, porque temos que falar do gravíssimo, talvez o maior acidente industrial ampliado no caso brasileiro, que é aquela catástrofe da Vale e da Billiton, mal colocada por muitos como o desastre de Mariana ou de Brumadinho. Coitadinho de Mariana, coitadinho de Brumadinho. Não, isso tem a ver com a Vale e a Billiton, as maiores mineradoras do mundo. Muito bem. Indo para o segundo, induzidos. Resultantes de processos naturais modificados, como o assoreamento,
os aluviões modernos, por exemplo, que seria o arraste, por exemplo, de resíduos já manipulados também pela ação técnica, ou seja, o assoreamento de rios, reservatórios, mas trazendo consigo, carregando consigo outros componentes. O depósito tecnogênico também poderia ser modificado nessa categorização do Chemekov, né? Deixei ali também o nome do artigo de onde isso foi retirado. Os modificados seriam, então, os resultantes de alterações nos depósitos naturais pré-existentes. Ou seja, por exemplo, através de uma ação humana lateral, por exemplo, da contaminação do solo, direta ou indireta, da contaminação do solo por diferentes produtos. Né? E no final das contas, todas essas características dos depósitos tecnogênicos, desculpem, constituem o que os geólogos gostam de chamar testemunhos da ação antrópica que se manifestam, então, nos estratos geológicos, que são também o objeto de estudos dos geofísicos e dos geólogos, especialmente dos geólogos. Para quem quiser também aí uma definição um pouquinho mais rigorosa dos depósitos tecnogênicos, peguei aqui algo que apareceu no jornal da Unicamp um tempo atrás, né? Que o pessoal das geociências ali colocou também como contribuição ali para o nosso vocabulário. Depois vocês cliquem ali, porque o LabPad do Instituto de Geociências produziu aí uma definição, ou divulgou aí, de uma maneira um pouquinho mais detalhada do que aquilo que eu menciono aqui, sobre o que são esses depósitos tecnogênicos. O Ter Stepanian, que tem um artigo publicado em 1988, que é, para mim, um artigo de cabeceira, que ele se chama, intitulado Beginning of the Technogeny. Ele faz uma caracterização e uma diferenciação entre algo que a gente mencionou agora há pouco. Processos naturais e processos tecnogênicos. Os processos naturais, aqueles envolvidos pelo chamado intemperismo natural. Vulcanismo, grandes tempestades, tsunamis, tremores de terra. Né? Processos naturais, o intemperismo nesse conjunto desses exemplos aí que eu coloquei como parte de exemplos. Né? Formação do próprio relevo. A denudação, por exemplo. Né? O que é a denudação? É a exposição de um extrato que estava sob outro. Né? Isso acontece também, seja por uma erosão, vamos chamar assim, natural, devido a uma dinâmica fluvial, né? Que se coloca embaixo ali também como um processo natural, a própria dinâmica fluvial, que ela é decorrente do ciclo hidrológico, envolvendo aí as forças gravitacionais, a evaporação, a liquefação dos corpos hídricos. Né? Formação de cavernas, a subsidência dos terrenos por formação, por exemplo, desses elementos em cavernas. A subsidência é um termo mais técnico, mas a subsidência é um movimento vertical lento de um conjunto de estratos, ou porção do solo, ou vamos chamar assim, um sanduíche de estratos que se movimenta de uma maneira lenta, mas na direção vertical. Dentro dos processos naturais, o Ter Stepanian também coloca sismos naturais, ou seja, tremores naturais. Como processos tecnogênicos, fazendo o parzinho ali para a gente comparar, alguns mais antigos, mas muito presentes a partir até períodos anteriores à primeira Revolução Industrial, moagem de rochas na mineração, modificação por construções e cortes no solo. Claro, ele é um geólogo, ele vai falar muito sobre o solo, perda da capacidade agrícola do solo, canalizações e retificações dos cursos d'água, inclusive para atividade
agrícola, mas ele também, neste interessantíssimo artigo, ele coloca também obras de grande porte, como, por exemplo, hidrelétricas, grandes canais inclusive de grandes dimensões, como o Canal de Suez, Canal do Panamá. Obras subterrâneas, metrôs, túneis, também ele escreve já em 1988, colocando essas contribuições do ambiente urbano. A subsidência por colapso de minas, essa subsidência que se manifesta também de uma maneira lenta num primeiro momento, depois se colapsa. Na atividade da mineração, isso é muito comum. E aí se coloca também sismos induzidos por grandes reservatórios. Ou seja, o acúmulo também, para fins de obtenção de energia hidrelétrica, por conversão hidrelétrica, também faz com que, em determinadas localidades, sejam armazenados quilômetros cúbicos de água onde antes não existia. E isso já é algo também bastante estudado por geógrafos, por engenheiros civis, que existem sismos induzidos pela própria presença, a partir de um certo momento, de um volume de água muito grande, né, numa região onde antes não existia. E nós temos dois grandes exemplos, mais ou menos com a mesma estrutura de grandeza, como a usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, e aqui no Brasil, Paraguai, na divisa, na binacional, em Itaipu. Ou seja, temos também quilômetros cúbicos de água que são armazenados ali, onde antes isso não existia. Já eu falo um pouquinho mais sobre isso, porque também há uns tempos atrás circularam várias notícias de agências, que inclusive fazem divulgação científica, né, sobre uma mudança mesmo da inclinação do eixo terrestre em função de várias atividades como essas aí que eu mencionei. Então, já que nós estamos no curso de complexidade, do entendimento da complexidade ambiental, temos sim relações complexas de causa e efeito nessas transformações que o homem provoca, nas escalas do espaço e tempo. E aí aparecem sinalizações ambientais de riscos futuros que são objeto de preocupação, tem que ser objeto de preocupação nossa, não é? Mas manifestações contemporâneas desses desastres. E aí, ou seja, o que alguns chamam de acidentes industriais ampliados porque se ampliam também, não apenas em termos de intensidade, mas a dimensão geográfica também se expande. Para citar apenas um nacional e dois internacionais, a catástrofe da Vale Billiton, que fez um derrame de lama tóxica ao longo do Vale Rio ao longo da calha do Rio Doce, chegando até o Oceano Atlântico. Ou seja, se nós fizermos aí, como eu e outros pesquisadores fizemos, uma visita fazendo o caminho inverso da lama, a gente ainda vai ver a presença dessa lama com muita intensidade ali. Bem porque, entre o derrame que ocorreu em Brumadinho, Mariana, até a foz do Rio Doce, existem 3 reservatórios de hidrelétricas. E esses reservatórios armazenam a lama tóxica lá. Para citar outros acidentes industriais ampliados, o acidente de Chernobyl, né? E o acidente de Bhopal, por exemplo, na Índia. Também são conhecidos como acidentes industriais ampliados. Então, claro, eu vou deixar o convite aí para vocês de terem também, vou tentar seduzir vocês, para terem aí esse artigo como artigo de cabeceira de vocês. O Ter Stepanian, Beginning of the Technogeny. E o Ter Stepanian contribuiu muito para essa discussão sobre o antropoceno. Sobre aquilo que eu mencionava agora, por exemplo, já podíamos pensar numa mudança geofísica. Eu trouxe aqui, depois vocês podem acessar também, nessa Research Letters, aí dessa revista, né? Que, por exemplo, mostra a mudança
de inclinação do eixo terrestre, por conta, num primeiro momento, o que motivou esse primeiro artigo aqui, que eu coloquei aqui para vocês, em 2021, né? Um tremor induzido por conta de um tsunami no Sudeste Asiático fez com que fosse observada uma perturbação da angulação, da inclinação do eixo terrestre, que realmente isso significa um grau muito pequeno, que poderia, na circunferência inteira, apenas contribuir para cerca de 78 centímetros. Ou seja, isso não é quase nada do ponto de vista de inclinação. Mas essa perturbação, ela de fato ocorreu. Mas se notou também que essa explicação dessa alteração do eixo terrestre, motivada por esse tremor, por esse tsunami que ocorreu na região da Indonésia, os geofísicos notaram que não era suficiente a explicação dessa intempérie. Então, por exemplo, ali eu coloquei que existem outras contribuições, por exemplo, a própria drenagem da água subterrânea, a alteração dos cursos d'água, formação de reservatórios, por exemplo, para a produção de energia elétrica, que são reservatórios com alta capacidade de acúmulo. Eu coloquei aí uma comparação, que eu acabei fazendo a conta hoje de manhã. Três Gargantas, por exemplo, tem 39,3 quilômetros cúbicos de água armazenada no seu reservatório. E Itaipu, 29 quilômetros cúbicos de água armazenada, onde isso antes não existia. Então, é de se imaginar que uma movimentação também de água, ou acúmulo de água, em pontos específicos da superfície terrestre, não é? Mude o centro de gravidade da Terra. Existem outros fenômenos aí associados, por exemplo, a outra modalidade aí que é utilizada em energia, por exemplo, a mineração. A mineração nobre, por exemplo, como o bauxita, associada a consumos muito altos de energia para a produção de alumínio, minério de ferro, por exemplo, que também foi o patrocinador da nossa catástrofe ambiental aí dos últimos tempos, né? Porque a Vale e a Billiton utilizavam ali os seus reservatórios, barragens de rejeitos, que era a modalidade mais barata e mais arriscada, aumentaram a sua operação quando, num primeiro momento, o minério de ferro caiu no preço internacional. E aí, na margem, essas duas, as maiores mineradoras do mundo, volto a dizer, aumentaram a operação e tudo isso, literalmente, veio abaixo. Então, essa movimentação de minérios, por exemplo, de um hemisfério para outro, ou grãos de um hemisfério para outro, soja, milho, minério de ferro, a bauxita, não é? Também modifica essa estruturação do centro de gravidade da Terra. Ou seja, os geólogos e geofísicos estão interessados nessa ação também, para tentar dar contornos e chegar numa homologação ou não, se existe esta época de fato, que se chama Antropoceno, época decisiva, por exemplo, para caracterizar uma nova época geológica, porque foram criados, então, elementos novos na crosta, criando estratos novos que já têm o registro da ação humana através dos seus resíduos, através de outros elementos químicos ali introduzidos na formação das rochas, né? Então, esses dois exemplos aí eu queria trazer para vocês também, dois ligados a grandes obras de infraestrutura de energia. Então, provisoriamente, o Antropoceno já tem uma definição como uma época geológica. Mas melhor dizer seria que é uma época, é uma candidatura a uma época geológica. Quem está com a palavra final, ou produzindo a palavra final, são os geólogos, mais especificamente a Comissão Internacional de Estratigrafia. Estão debatendo, explorando aí argumentos muito fortes sobre o surgimento de um novo elemento, não na tabela periódica, mas na tabela estratigráfica da crosta terrestre.
Ou seja, a partir desse debate, por si só, já há argumentos fortes para uma caracterização de um novo termo ou uma época definidora. Então, o argumento que aparece aí para nós é que nós, humanos, temos modificado, sim, a configuração e o funcionamento da Terra numa escala realmente global. E de uma maneira tão intensa, profunda e generalizada na superfície terrestre, que essas consequências já são visíveis no próprio registro geológico das camadas de rocha que vão sendo formados na atualidade. Então, já existem diferenças suficientes nessas análises para dizer que essa época do Holoceno, que ela corresponde, por exemplo, aos últimos quase 12 mil anos, e dentro 11.700 anos, né? Ou seja, o Holoceno está compreendido num horizonte de tempo geológico, não o tempo histórico, mas o tempo geológico. O Holoceno está compreendido numa época, sucede uma época mais ampla, não é? Que já aparece, por exemplo, a formação, o aparecimento da espécie humana como algo caracterizado nos últimos 200 mil anos. Então, nessas formações estratigráficas, já aparece o Holoceno nos últimos 12 mil anos como algo notável a ponto de caracterizar uma época. Então, o que alimenta, no final das contas, para os nossos propósitos aqui de uma primeira aula, o argumento geral. Mudanças na dinâmica da atmosfera, da mudança climática e de alteração dos próprios ciclos biogeoquímicos. O ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, do nitrogênio, o aparecimento de elementos importantíssimos de contaminação do solo, do ar e da água. Ou seja, os argumentos vão produzindo, então, argumentos muito fortes que se associam a outros fenômenos. E aí já começa a aparecer aí o bombardeio para vocês de alguns diagramas aí crescentes, gráficos crescentes exponenciais, né? Já aparecem fenômenos que são, olha, praticamente consensuais. Mudança climática, intensificação do uso da energia, isso pode ser medido. Mudança climática pode ser medida. Estou falando isso porque eu sou engenheiro de formação, então eu tenho um apreço muito forte com a parte quantitativa, qualitativa e também por conta da medida. A intensificação do uso de metais, o deflorestamento e a mudança do uso do solo, da terra. Uma agricultura cada vez mais intensa e também a aquacultura, também, a produção de pescado também muito intensa. Poluição do ar também é medida, não apenas na boca da chaminé, isso é possível, mas também ali próximo de onde a gente anda e respira, no nível do solo. E processos associados à urbanização, porque vocês já sabem que o planeta, há um certo tempo, já é um planeta urbano. A população urbana já superou a população rural. Outros fenômenos que aparecem aí, a extinção de espécies, não é? Esse gráfico aí da direita que apresento aí para vocês também nesse slide, mostra, por exemplo, o aumento da população humana, nesse horizonte aí que compreende a primeira e a segunda revolução industrial, até os dias de hoje, com extrapolação até 2300, não é? É algo que a gente não sabe como isso vai se comportar. Mas ali aparece nesse código de cores, em verde, azul e vermelho, a utilização de energia. E aí a gente vê a queima de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade e os próprios combustíveis fósseis, como gás natural, óleo e carvão, para produzir eletricidade. Quando vocês forem dar um zoom neste gráfico, vocês vão verificar que no mínimo 85% da oferta de energia é devido à queima de combustíveis fósseis. Também para a produção de eletricidade.
Então, essa ideia de energia eólica bastante difundida e energia hidroelétrica bastante difundida, como é o caso brasileiro, é absolutamente exceção no mundo. Outro fenômeno também que se observa, uma homogeneização global da flora e da fauna. Ou seja, algo que não existia em determinado continente começou a existir. A cultura do milho, do trigo, outras culturas agricultáveis, começou a também se espalhar pelo grande território, pelo sistema Terra, e também começa a dominar em termos de homogeneização da paisagem agrícola também. Mudança nos cursos dos rios. Se der tempo, vou colocar aí uma figurinha para vocês. Os rios também têm a sua transformação caracterizada, retificada, desviada de uma maneira absolutamente notável. Mudanças nos ciclos do nitrogênio, do fósforo, do carbono, e a produção de algo ali que aparece também como uma definição muito rica para nós. Tecnofósseis. O que seriam esses tecnofósseis? São fossilizações de artefatos técnicos. E eu peguei, por exemplo, aqui, do lado direito, vocês estão enxergando aqui com certa nitidez? Gabriela, tá vendo? Sim, parece um navio. É um navio no extinto ou quase extinto Mar de Aral, entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, que eram duas repúblicas soviéticas, né? Pela própria drenagem e pela própria evaporação, que já era algo também que os geofísicos e climatologistas antecipavam, né? Mas a própria drenagem para a agricultura fez o desaparecimento de um grande mar interior. Aqui à esquerda, abaixo, melhor dizendo, existe a Fordlândia, por exemplo, que no início do século passado, Henry Ford criou uma cidade se servindo do ciclo da borracha. Estamos falando aí de história econômica associada à história ambiental, a Praia do Luiz, né? A Fordlândia, lá nos anos 1930, 40, e a foto agora bem recente. Uma cidade que se serviu do ciclo da borracha para produzir ali pneus ou outros artefatos no meio da floresta amazônica, na margem direita do rio Tapajós. Isso aí foi abandonado. Isso aí vai ser fossilizado. O navio vai ser fossilizado. Esses galpões na floresta amazônica também produzirão chamados tecnofósseis. Outro evento notável. Infelizmente, a gente saiu dessa, ou pelo menos achamos que saímos, as grandes pandemias. Os meus amigos biólogos, por exemplo, são enfáticos em dizer que a era das grandes pandemias, ou época das grandes pandemias, também aparece. A Covid, por exemplo, apareceu como uma primeira de uma série. Algo preocupante também, e algo que deve servir também para as discussões sobre o antropoceno como um impacto, neste caso, né, sobre por consequências devido à alteração do comportamento humano na superfície. O fenômeno da urbanização, por exemplo. Uma imagem aí bastante badalada, por exemplo, né, uma imagem noturna associada à iluminação artificial, no chamado Ocidente, ou boa parte do Ocidente, mas também aí tem a parte da Europa do Norte e Oriente Médio, não é? O fenômeno urbano também traz consigo a utilização cada vez mais de energia, não é? À custa de combustível fóssil, e essa energia também faz aí a propalação de outros efeitos, né? Por exemplo, alterações bem drásticas no estilo de consumo e demanda por mais energia. Tá aí um exemplo também de que sociólogos, os cientistas, pesquisadores da área das ciências humanas são absolutamente necessários nessa constatação daquilo que a gente poderia pensar de futuro, o que pode ser as necessidades das gerações futuras, que estaria encalacrado ali numa definição, por exemplo, científica
de desenvolvimento sustentável, né? Mas vamos em frente. Quando a gente fala de urbanização, algo que parece óbvio é falar sobre população. E aparece ali no ano 2000, aproximadamente no ano 2000, este gráfico também, que são outra curva exponencial, vou bombardear vocês com isso, que é a superação da população mundial urbana em relação à rural, a partir de 2000. Já somos um mundo, desde 2000, um mundo urbano. Ou seja, isso já é expressão também de novas forças de intensidade notáveis, né? Que dizem respeito à discussão sobre o antropoceno. Então, essa ideia da população aparece ali, peguei uma frase de um conselheiro científico do governo britânico, Sir David King, que ele fala: é autoevidente que o enorme crescimento da população humana, isso em 2007, ele já falava, quando a população urbana já tinha superado a rural em termos mundiais, e o crescimento da população humana no século XX tem tido mais impacto sobre a biodiversidade do que qualquer outro fator. Ou seja, isso aí foi... Claro que tinha um contexto, mas eu fiz questão de trazer, porque o conselheiro científico da rainha, na época, já fazia essa constatação. Porém, existe aí dentro dessa ideia um lugar comum do aumento populacional, como causa maior das consequências negativas. Mas aí se oculta também algo que precisa ser sistematicamente tratado, estudado, reestudado, que é um modelo que nos organiza como sociedade mundial, que é um modelo acumulativo com uma expectativa cultural de aumento de consumo. Estamos falando das sociedades contemporâneas que substituem rapidamente mercadorias, intensificam-se no uso da matéria e energia, demandam mais energia e demandam mais matéria. E no final das contas, o Sir David King também constatava, né? Mesmo naquele contexto que ele falava, eu coloquei a frase dele e descontextualizei para trazer essa discussão logo em seguida nesse slide. Ele acaba sendo um modelo de crescente desigualdade na distribuição da renda, muito embora, contemporaneamente, alguns fenômenos importantes estejam ocorrendo. Por exemplo, a distribuição da renda em países muito populosos como a China já é algo verdadeiro. Isso se expressa até mesmo em outros campos ali econômicos, como, por exemplo, na indústria do turismo. Tem muito mais chinês viajando, porque também tem mais dinheiro no bolso. E vão viajar. A ideia também, olha aqui, algo que eu peguei desse relatório aí de governança global, do George Martine, Sustainability and Missing Links in Global Governance. Quanto maior o número de pessoas consumindo, mais rápida será a taxa de degradação do sistema. Reduzir o tamanho da população é parte de qualquer solução de longo prazo. Mas seria ingenuidade apenas citar o tamanho da população, esquecendo, por exemplo, vou colocar um parênteses aqui, esquecendo a maneira como a população consome ou é estimulada a consumir. Aí deixo outro convite também para ler o imenso livro do professor Luiz Marques, que está aqui conosco. Então, por exemplo, no caso brasileiro, né, que olha lá em 2006, por exemplo, 83% da população brasileira já era população urbana. Aí eu peguei lá no ano de 2022 um reloginho que mostrava a expectativa da população do Brasil em 2022, no mês de fevereiro, ao meio-dia. Tinha esse reloginho antes no site do IBGE, depois o site do IBGE praticamente deixou de funcionar, mas agora está funcionando. E já temos o censo do IBGE, que mostra ali, olha ali o tamanho, por exemplo, da população urbana no estado de São Paulo, né? Aqui nesse gráfico no canto superior esquerdo, né? Francisco, diga. Já deu 1 hora de aula, mas se você quiser mais uns 5, 10 minutinhos para encerrar,
É porque senão a gente não fica com tempo para discussão. Então, vou fazer uma seguinte estratégia. Vamos ver se funciona. Vou bombardear vocês aí com mais imagens, tá bom? Acho uma boa. Olha lá. Então, eu peguei esse número, mas é apenas uma extrapolação. Hoje, quando você acessa, eu não vou fazer isso agora, porque não vai dar tempo, mas clicando aqui no site do IBGE, já aparece o censo de 2022 consolidado. Ou seja, temos até um professor da Unicamp que está lá no IBGE agora à frente, né? E estão sendo divulgados esses dados, né? Então, a gente tem agora uma população não de 214 milhões, mas 204 milhões aproximadamente, né? Mas eu peguei aqui o caso brasileiro, que em 2000 a população urbana ultrapassou 4/5 da população total. Esse é um processo, resultado também de ação antrópica, inclusive de planejamento, né, que se iniciou no meados da década de 1950. A partir de então, a gente ouviu também no governo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né, a opção rodoviária também tomou conta, né? Mas no Sudeste, por exemplo, eu vou clicar aqui, aparecem algumas intensificações dessas opções pela industrialização acelerada a partir de 1950. Olha só algo que vocês podem ver na estrada velha da Serra do Mar. Numa localidade onde a gente tem um bioma super importante, que é a Mata Atlântica, mas completamente antropizado pela ação humana. Isso aí vocês podem ver ali no joelho da Serra do Mar. Olha a tubulação de água aqui, que vai direcionar lá para baixo, para uma usina, a usina Henry Borden, que hoje em dia é uma usina obsoleta, mas se criou o reservatório Billings, por exemplo, para turbinar água ali embaixo, a 700 metros de desnível deste ponto. Mas é legal porque a gente mostra aí uma região da Serra do Mar. Lá no fundo a gente vê a área portuária de Santos, região de Mangue, a área dos reservatórios ali, dos bioderivados, da refinaria que ali existe. Temos ali a área também industrial e a área urbana de Cubatão. Ou seja, a gente vê num ambiente super ameaçado, num bioma muito ameaçado, essa presença acelerada e bastante intensa da atividade industrial. Aqui, por exemplo, eu trouxe um desenho um pouco mais antigo, que mostra, por exemplo, a criação e a reversão do curso do Rio Pinheiros e a retificação do canal do Pinheiros e Tietê para produzir reservatórios artificiais de Guarapiranga e de Billings, e reservatório Billings, para turbinar, aqui a gente vê no canto direito, água na usina Henry Borden. Hoje, no reservatório Billings, a gente não tem apenas água, a gente tem outras coisas também. Então, o que se turbina, se algo ainda se turbina ali, não é apenas água, né? Ou seja, o corpo hídrico contaminado também é carreado lá para baixo, numa transposição de bacias, inclusive, uma transposição num bioma importante. Pegando de cima aqui, algo que eu peguei no Google Earth, já faz um certo tempo, mas não mudou muito, um ambiente plenamente antropizado e urbanizado da Baixada Santista. Olhando de cima, isso que a gente viu agora há pouco em desnível. Então, essa expansão urbana, como a gente estava mencionando, ela foi pautada mais por critério econômico, e depois, claro, o Luiz vai falar muito sobre isso nas exposições dele. Tem mais a ver com uma pauta da expansão urbana por critérios econômicos e não por características geomorfológicas que, por exemplo, definem o traçado de estradas, seja de estrada de ferro ou as estradas rodoviárias, que foram objeto também de uma política industrial que valorizou o automóvel público e coletivo. Ou seja, um exemplo possível é a produção desses eixos rodoviários a partir da opção rodoviária, no caso brasileiro. Alguém dizia, crescer é construir estradas. Então, esses eixos rodoviários, eles acabam produzindo também tecidos urbanos que vão, por exemplo, como eu coloco ali, esse efeito cidade-estrada,
de uma estrada velha, aqui embaixo em vermelho, e depois a construção de uma estrada mais nova e pedagiada, logo acima, que vai atraindo o tecido urbano. Ou seja, isso não tem nada a ver com a geomorfologia, tem a ver com uma ação humana associada à política industrial. Ali à direita a gente vê um outro efeito, que é o efeito de estrada de ferro, por exemplo. O tecido urbano também pega o traçado das ruas, vai seguindo o traçado da estrada de ferro, como nesse caso aqui de Jundiaí, por exemplo, né? O próprio tecido urbano vai sendo remodelado. Outro efeito aqui, olha o desaparecimento da Mata Atlântica. E aí aparece, eu convido aí, 2 livros de cabeceira que eu sugiro para vocês, além do artigo do Tero Stepanian. A História da Devastação da Mata Atlântica Brasileira, do Warren Dean, um historiador fantástico que morreu em acidente automobilístico, inclusive, e o livro que eu estava mencionando, que é também meu livro de cabeceira, o El Antropoceno, um livro escrito por um biólogo espanhol. Os biólogos também dando extraordinária contribuição para essa discussão. Alguém vai falar mais para frente também em outra aula as dificuldades da transição energética. Então a gente já vê e já associa a produção e a permanência ao aumento e a permanência da concentração de CO2 na atmosfera. E o CO2 é um dos gases de efeito estufa, não é o único, não é o mais possante, mas pela sua alta concentração, a gente vê aí em roxo essa curva ascendente. E as contribuições, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o gás combustível líquido, o carvão. E aqui aparece também, já com destaque, a contribuição da queima de combustível fóssil para a produção de cimento, que está associado também a esse fenômeno da urbanização. Outra curva impressionante também seria esta que se apresenta aqui, por exemplo, ameaças à biodiversidade global, local e continental. Ou seja, aparece aí, até aí o estatístico pode ajudar também nas nossas análises, uma correlação fortíssima entre o aumento da população e a extinção de espécies. Não estamos falando de diminuição de indivíduos de uma espécie, mas a própria extinção de espécies. Essa já vimos. E poderíamos avançar, por exemplo, né? A dificuldade, por exemplo, da transição energética, quando um conjunto de países, pela queima de combustíveis fósseis, dão a sua contribuição para a permanência e latência do CO2 por mais tempo na atmosfera. Ou seja, 80% da energia elétrica, por exemplo, ela é obtida pela queima de combustível fóssil. É uma dificuldade e um desafio para quem pensa transição energética. E aí outras curvas que também não deixam margem à dúvida, principalmente se a gente valoriza a ciência e a contribuição dos cientistas, né? Desde o início da Revolução Industrial, o aumento da temperatura, por exemplo, e o aumento da riqueza global. Outro gráfico base muito importante aqui, emissões globais de CO2, aumento de temperatura também, né? O que mais? A gente poderia ter aqui, medida na estação climatológica meteorológica lá no meio do Oceano Pacífico, no Havaí. No eixo da direita, população global, bilhões de habitantes, e graus Celsius. Então, por mais que a gente frequente esses gráficos, a gente vai ver essas correlações. Os negacionistas me desculpem, mas as evidências são muito fortes. Homogeneização global de flora e fauna. Por exemplo, aqui, o milho, por exemplo, que existia concentradamente em determinadas épocas, em determinada parte do planeta. Isso já se globalizou também, e há bastante tempo. As doenças também. O rato do Pacífico já aparece em vários continentes. Resultado de uma primeira globalização, as grandes navegações também fizeram isso acontecer. Vou apenas projetar mais um, que seria o seguinte.
Por exemplo, mudança dos cursos dos rios. Um mapeamento, por exemplo, aqui, dos Estados Unidos, sistematicamente os hidrólogos caracterizaram em várias épocas, não é, a mudança dos cursos dos rios, seja por retificação, seja por criação de canais de drenagem. São imagens impressionantes. E fecharia um pouco aqui a nossa discussão, porque não teremos mais tempo, né? Por exemplo, aqui, uma adaptação que eu fiz ali, de um slide do meu amigo professor Sevar, né, que já não está mais conosco, que ele era um sistemático estudioso das consequências ambientais e consequências críticas produzidas pela formação de um lago artificial como uma barragem. Então, já participei de muitos debates onde muita gente na plateia falava assim, mas qual o problema de uma barragem? No final das contas, a água que entra é a água que sai. Isso não é verdade. A água se acumula, traz consigo o que tiver na barranca do rio. Quando a gente viu que o reservatório do sistema Cantareira, que não é utilizado para geração de eletricidade, mas quando o sistema Cantareira abaixou nos seus níveis, a gente via de tudo ali. Desova de carro roubado, um monte de coisa ali. Tudo que é carreado pelo rio se acumula no paredão do reservatório. Isso acidifica a água, apodrece a água. Dependendo dos quilômetros cúbicos que aparecem aí também nessa formação do reservatório, aparecem aqueles fenômenos de consequências de identificação planetária. Por exemplo, mudança, não apenas do curso dos rios, né? Mas também outros fenômenos como tremores induzidos, não é? E é mesmo, nos reservatórios tropicais, a emanação de um outro gás de efeito estufa. Isso é bastante conhecido e pouco divulgado. Meu amigo Philip Fernside, lá do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele briga muito e tenta divulgar isso. A produção de metano nos lagos de reservatórios tropicais, pelo apodrecimento da cobertura vegetal, que ela, obviamente ela não é retirada, inclusive aquela que fica presente no fundo do reservatório, criando metano de alta densidade, que em momento posterior vai ser turbinado, e esse metano é liberado. E o efeito estufa do metano é 24 vezes mais intenso do que o CO2. Então, quando a gente amplia a nossa lente de análise, a gente já não vai ver o reservatório como alguns insistem em dizer, como energia verde, limpinha, etc. Muito pelo contrário, não é? O que mais que eu queria mostrar? Apenas mais duas. Olha em vermelho aí no Cone Sul ou na América do Sul. Em vermelho, os rios já barrados. É muito, né, gente? Olha lá o que se projeta como possibilidades, nem tudo isso vai ocorrer, de reservatórios na Amazônia brasileira, por exemplo. Lá, um pouco mais no centro da imagem, a gente vê o reservatório de Balbina, extremamente ineficaz do ponto de vista de produção de energia, mas altamente eficaz na produção de metano. E aí a gente vê mais de 350 barragens já sinalizadas como possibilidades. Nem tudo isso vai acontecer, não tem dinheiro para tudo isso. Mas a indústria barrageira pensa nisso. Olha aqui, no estado de São Paulo, o que a gente já vê de satélite, por exemplo, formação de reservatório artificial. No Rio Paraná, no Rio Grande, no Rio Tietê. Se a gente pega, por exemplo, aqui, o reservatório de Sobradinho, comparado aqui, mais abaixo, com a área urbana aí da Grande Salvador. Olha o reservatório de Sobradinho e a sua superfície comparada, por exemplo, com a área metropolitana de Salvador. Totalmente ineficaz também, se a gente pensa na evaporação que ocorre nesta usina, né? Neste reservatório artificial.
E a última, prometo, é aqui a gente vê, por exemplo, um dos reservatórios em Aimorés, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. A gente vê a criação de um reservatório artificial, o desvio do leito do rio original. Não sei se aparece o cursor, mas aparece aqui a formação de um reservatório artificial. Ou seja, a água do Rio Doce que passava ao largo da sede urbana da cidade de Aimorés, isso aí foi desviado por um canal artificial para a produção de energia elétrica. E este reservatório acumulou a lama tóxica da Vale da Billington. Parte disso passou para o trecho de vazão reduzida na cidade de Aimorés. Se nós passarmos hoje na cidade de Aimorés, a gente ainda vai ver a água não doce do Rio Doce. Fico por aqui, turma, para a gente poder conversar. Obrigada, Francisco. Acho que você pode talvez descompartilhar a tela agora para a gente poder bater um papo, então. Será que eu consegui? Não, por enquanto você só... Isso, agora foi. Agora foi. Perfeito. Gente, olha, como eu prometi, eu falei demais, viu? Não, mas beleza. A gente tem ainda 26 minutos para discutir aqui alguma coisa. Eu falo demais. Eu desobedeci em 16 minutos, mais ou menos. Não, tá beleza. Pessoal, eu vou pedir então para todo mundo levantar a mão aí, quem quiser falar. Quem não quiser aparecer no vídeo, por favor, coloque as perguntas no chat. Ou, na verdade, eu vou abrir aqui o fórum de perguntas e respostas. Aí vocês podem colocar lá no fórum, tá? Então, tá aberto o fórum, é só postar as perguntas lá, daí eu faço. Mas quem tiver pergunta já pode levantar a mão. E é só clicar na mãozinha aqui embaixo, para quem não sabe. Ô, Gabriela, enquanto chegam aí as primeiras perguntas, tem jeito depois de eu disponibilizar essa apresentação? Não, você deve sim, até foi legal você oferecer, porque a gente vai postando todos os materiais no Classroom, então a gente vai postar esse vídeo, e sim, seria ótimo se você puder me fornecer essa apresentação que eu posto no Classroom da disciplina. Porque eu tenho outros slides ali que são meio catastróficos também, mas tenho que mostrar, né? Não, acho legal, inclusive eu posso incluir você no Classroom depois, se você quiser. Ah, legal, por favor. Tá, eu vou fazer isso depois. Então, ó, tem uma pergunta aqui no chat para você já, do Gabriel, pensamento sobre as demandas estruturais de usinas maremotriz. Você consegue ver o chat aí? Você tem que clicar no... Eu acho que eu consigo abrir, vamos lá. Tá aqui. Pensamentos sobre as demandas estruturais de usinas maremotriz. Olha, essas implementações já existem em termos de propostas piloto, e, por exemplo, no hemisfério norte, por exemplo, existem implantes interessantes associados a isso, e o confinamento, inclusive, de reservatórios que mobilizam esse tipo de energia. Que, do ponto de vista da estabilidade, por exemplo, das marés, né, é algo que seria bastante interessante. Só que isso, no cômputo geral, na pontuação geral aí do que é oferecido em termos de energia, não conta muito. Seria uma possibilidade, mas isso não conta fruto dessa intensificação do uso ainda dos combustíveis fósseis. Então, por exemplo, o que se chama de energia renovável, né? Por exemplo, eólica, né? É um assunto super badalado, inclusive dou aula desse tema na graduação, mas também na pós, né? O pessoal provoca também essas discussões ali, na pós. No caso brasileiro, 13% da nossa oferta interna de energia já é garantida por energia eólica. E nós temos ali 50 e tantos por cento ali, mais até, né? Da energia hidrelétrica, né?
Muito embora a gente saiba também que o regime dos ventos tem mudado, as chuvas não estão caindo mais nos mesmos lugares, essas coisas todas ligadas a mudanças climáticas, no caso brasileiro, a gente tem essa possibilidade de uma ampliação dessas chamadas renováveis, não que elas não tenham problemas, e tem seríssimos problemas, inclusive a geração eólica, não é? Mas o caso brasileiro é absolutamente exceção no mundo, né? Muito embora, né, a expansão da oferta de energia elétrica a partir da conversão eólica seja realmente importante. Eu até perguntaria aí para vocês, só para a gente dar uma estimulada geral, vocês sabem quem é o maior produtor de energia eólica, eletricidade a partir de energia eólica no mundo? Alguém sabe? Não faço ideia. Mas é a China. A CNN não vai falar isso. Mas no dia que a CNN falou que o Brasil tinha ocupado a 4ª ou 5ª posição no mundo, quando a CNN falou isso, obviamente todo mundo fica interessado em saber quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem é o terceiro, quem que é o quarto. Eu fui ver, a CNN não ia falar isso. Mas o Valor Econômico falou no mesmo dia. A China é o primeiro, com mais do dobro dos Estados Unidos. E depois vem Espanha, Alemanha, e o Brasil já, dependendo como você olha, o Brasil pode ser terceiro ou quarto. Ou seja, a China tem feito esse esforço de modificação da sua oferta interna de energia. Então, a produção de energia hidrelétrica na China também é fenomenal, a eólica também. E num determinado momento em que essas competições, inclusive pelo uso da energia intensificado, também ocorre, se a gente fosse ver esse ranking, né? Estados Unidos, por exemplo, teve seus problemas ali com o petróleo, porque começou a ter que pagar petróleo mais caro, e voltou a fazer algo que, do ponto de vista do antropoceno ou da tecnogênese, era alguma coisa que deveria ser abandonado. Por exemplo, a obtenção do óleo e gás não convencional, pelo fraturamento hidráulico. O que é isso? Os depósitos convencionais de petróleo e óleo, os mais robustos, eles estão bem caracterizados e eles estão unificados. Então, é feita uma perfuração, uma fratura nas rochas, e se obtém, então, esse óleo e o gás associado. O fraturamento hidráulico também ocorre nesse tipo de obtenção. Mas o chamado gás de xisto e óleo de xisto e o fraturamento hidráulico na obtenção do não convencional significa o quê? É que algumas reservas de óleo, gás, elas não estão contínuas, elas estão em bolsões, algumas vezes microbolsões. Mas através de uma explosão na estrutura estratigráfica do solo, eu posso juntar esses reservatórios. Qual é o grande problema? Que essas perfurações acabam ocorrendo a 4 quilômetros de distância e do ponto de inserção depois se cria um joelho de mais 3 quilômetros e é feita uma explosão desses reservatórios para juntar aquilo que estava desunido na reserva não convencional de gás e óleo. Resumo da história. Fraturamento estratigráfico. Contaminação de lençol freático. Então, é super comum, por exemplo, alguém abrir a torneira, em vez de sair água, sai petróleo. Ou seja, apesar de haver alguns esforços na substituição da oferta interna de energia em alguns países, como China, temos que reconhecer que está acontecendo, aqueles números da utilização de 80% na produção de eletricidade a partir da queima de carvão, óleo e gás, olha, não será substituído. Esse é o grande dilema das pessoas que se dedicam à chamada transição energética. Porque, assim, para efeitos de transição energética, a gente faz aqui muito bem no Brasil essa transição, que tem os seus problemas, mas faz. Mas em outros países,
Isso não vai acontecer. A questão é, dá tempo ou não dá tempo? O que vai acontecer com essa concentração de CO2? Essa dinâmica de aumento de temperatura que correlacionalmente, me desculpem aqueles céticos, mas essa correlação existe? Será que a gente requebra o joelho daquelas curvas exponenciais? Por exemplo, em termos de população, pode ser. Uma estabilização da população pode ocorrer. As taxas de crescimento populacional, apesar de serem positivas, elas estão caindo. A expectativa no Brasil é que se reverta a taxa em 2050. Em outros países, em 2100. Mas o estilo e a maneira de consumir, será que muda? Francisco. Será que a cultura intensiva no uso de energia muda? Então, nesse sentido, essa pergunta é bastante interessante das chamadas energias alternativas, né? Porque a gente vai ter que utilizar indicadores e ver qual que é a fatia da pizza, já que o pessoal adora fazer aqueles diagramas de pizza, quando falam em planejamento energético, etc. Qual que é essa possibilidade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Francisco, de um aluno que postou. Vamos lá. O Raul de Castro Cunha, ele está perguntando o seguinte, ele diz, professor, boa tarde, muito se fala nas usinas de geração de hidrogênio verde, utilizando a água dessalinizada no mar como matéria-prima. Sobre isso, existem estudos que destacam possíveis consequências da dessalinização, principalmente em relação aos rejeitos salinos? Bem interessante essa pergunta. Um aluno meu, ele é físico da velha guarda, físico experimental, ele fez um dessalinizador por concentração de radiação solar através de lentes, por exemplo. Ele fez um array de... Quantas são? 90 e tantas lentes, 89 lentes, aquecendo uma tubulação, né? Então, aí ele fez uma dessalinização. Nesse aspecto, esse processo é um processo mais passivo. Muito embora exista a tubulação, as lentes, etc, etc. Essa ideia do hidrogênio verde, primeiro parênteses que eu faço, pode ser uma implicância de professor, o hidrogênio não tem cor e não pode ser considerado de maneira verde de maneira nenhuma. Isso, na verdade, é algo que a gente vê direto na propaganda dos outdoors das empresas, né? Muito embora o hidrogênio seja o gás mais leve, ele não existe naturalmente sem ação humana. Na atmosfera, por exemplo, ele é produzido por vários processos. E o hidrogênio verde pode produzir eletricidade também dentro de um processo, se amparando também pela eletrólise, né? Então, se pode produzir o H2. Mas também, em várias rotas tecnológicas, se produz eletricidade para depois produzir o hidrogênio, a partir da queima de combustível fóssil para produzir a hidroeletricidade. Então, existe um esforço muito grande da chamada indústria do hidrogênio de trabalhar essas possibilidades. Do ponto de vista de transporte, a gente vê algo interessante. Por ser o gás mais leve, nós gastamos menos energia para transportá-lo, sem dúvida nenhuma. Então, há algumas discussões muito interessantes. Claro que a grande pergunta de contorno é o quanto isso substitui ou não. Mas como a gente está aqui numa discussão muito complexa, a primeira coisa que eu diria é que é o que eu posso dizer no momento. Mas eu também devo dizer que hidrogênio verde ele não existe. E a gente tem que varrer esse vocábulo aí. Às vezes eu falo também, e eu depois me belisco. Não podemos utilizar essa terminologia. Porque qualquer conversão elétrica envolve consequência ambiental, consequência social, que deve ser avaliada dentro de uma cadeia produtiva do início e ao fim do ciclo de vida. É o que os estudiosos, absolutamente necessários para a nossa discussão, fazem na avaliação do ciclo de vida dos produtos. Por exemplo, painel solar fotovoltaico, né? Todo mundo fala do payback, por exemplo, do painel solar fotovoltaico, que agora mais, né? Que ficou mais caro também.
em 4 anos você paga um investimento. É uma maneira de pensar. Mas você pode pensar em outros paybacks que, para nós aí da ciência ambiental, também são muito interessantes. O chamado payback energético. O que é o payback energético? O payback energético é uma outra conta que a gente deve fazer, que é a seguinte: quanto tempo eu tenho que manter o painel solar fotovoltaico, ou a célula solar fotovoltaica ligada para pagar a energia que eu gastei para produzi-la? É uma pergunta importante para a complexidade ambiental. Volto a dizer, o payback energético é algo que não é difundido, mas deve ser, por nós, instigado e estudado. Quanto tempo, por exemplo, eu devo manter o meu painel solar fotovoltaico ligado para pagar a energia que eu gastei para produzir o painel? Qual é a resposta? Isso aí é uma resposta que não é do professor Francisco, é uma resposta de estudos científicos e sistemáticos e já é dominado, pelo menos, na academia por aqueles que se dedicam a esse tipo de conversão. É 2 anos e meio. Mas a gente não tem sol durante as 24 horas. Então é por volta de 4 anos. Ou seja, a célula solar fotovoltaica já tem uma vida útil. Só que nessa vida útil dela, 4 anos eu tenho que mantê-la ligada para eu pagar a energia que eu gastei. Mas aí a gente tem que computar toda a cadeia. Por exemplo, a mineração do silício para grau eletrônico e grau óptico gasta muita energia. Puxa muito minério para produzir um pouquinho de silício. E todos nós sabemos, né, que a atividade de mineração, para falar português bem claro, não é uma das mais limpas, ela é bem suja. Para não falar outro termo, para não ofender um animalzinho aí que eu gosto muito. Então, quando a gente pensa nessas soluções que aparecem como alternativas, a gente não vai ter como fugir de uma saia justa de pensar o ciclo de vida completo. Essa que é a grande questão quando a gente se depara com o uso intensivo da energia. Então, muito se fala lá no curso que eu... no curso de graduação que eu faço parte, que é Gestão da Energia e Eficiência Energética. Ou seja, a gente pode identificar processos mais eficientes na conversão de energia ou no uso da energia. Mas existem outros fenômenos que estão associados aí, que os antropólogos, os cientistas sociais, os historiadores conhecem também, desde o início da Revolução Industrial, que é o chamado efeito ricochete ou efeito Gibbons. O efeito é o seguinte: quando você tem ganhos de eficiência, você fica tentado a, diante desse ganho, você gastar mais. Ou seja, uma indústria que tem um ganho de eficiência energética vai ter um ganho econômico também. Ela vai ficar tentada a aumentar o seu parque produtivo e vai, num determinado momento, pegar esse ganho de eficiência e gastar mais energia. É um fenômeno extremamente conhecido. É o chamado efeito Gibbons, ou efeito ricochete. Francisco, mais uma pergunta aqui, do Guilherme. Professor, seguindo essa lógica, só que na verdade essa pergunta foi postada há uns 5 minutos atrás, tá? Quando você estava falando do hidrogênio verde. Ele diz assim: você acha que a obtenção de energia através da biomassa pode ser relevante para a transição energética? Essa acaba sendo super interessante, porque o que aparece, por exemplo, de projetos de financiamento para obtenção a partir da biomassa, biodigestão da biomassa e produção de eletricidade, é muito interessante. Então, por exemplo, a biodigestão da vinhaça, que é um resíduo super complicado da indústria canavieira, né? Poderia ser alguma coisa muito interessante. Biomassa é algo que a gente
pode pensar, não são todos que podem pensar, todos os países que podem pensar nisso, mas o Brasil poderia dar uma contribuição, sendo que o Brasil não é aquele que precisaria dar a maior contribuição. Mas, por exemplo, a gente tem municípios do oeste do estado de São Paulo que 95% do território é cana. Esses números, por exemplo, do oeste paulista, já mostram que a pergunta do Guilherme é sim. Porque a indústria da cana, também ela teve a sua maturação, foi desenvolvendo seus processos, ela não retrocede tão rápido. Então, a biodigestão associada a essa biomassa e outras é muito interessante. Mas associado a isso não tem jeito, nós temos que consumir menos energia de fato. Então, o efeito ricochete, ele sempre no efeito Gibbons, ou o paradoxo de Gibbons, sempre nos acompanha. E esses estudos já são feitos desde a época da segunda Revolução Industrial. Ganhos de eficiência significam gastar mais energia. Ou seja, as discussões futuras nesse curso, inclusive na palestra de alguém da Faculdade de Engenharia Elétrica, que eu não lembro agora quem que virá, vai ser muito interessante também. Podemos guardar alguns incômodos também para aquela apresentação. Certo. Bom, gente, são 5:06. Ninguém mais tem perguntas aqui para o professor Francisco? Você não quer falar alguma coisa, Luiz? Você está mutado. Mutou. Está mudo. Está mutado, Luiz. Luiz, você... Agradecer muito a palestra, então, sua, Francisco, excelente. Claro, teria horas para a gente conversar sobre tudo isso que você falou, é muita coisa. Eu fico muito admirado com essa contribuição muito pouco conhecida, né, no Ocidente, dessa turma soviética, em suma. Tudo bem, que todo mundo conhece o Vernadsky, que todo mundo conhece. O Stepanyan é mais conhecido, mas esses outros que você falou, por exemplo, o Kovalsky, eu nunca tinha ouvido falar, né? Sergeyev, nunca tinha ouvido falar. Chemikov eu vi, mas então você vê que na história da formação do conceito de antropoceno, basicamente só tem, na literatura ocidental, só tem figuras ocidentais, né? Tem o Sturmer, tem o Revkin, o Paul Crutzen, evidentemente, mas o Greenwald, essas figuras que são evidentemente muito importantes, mas aparentemente eu imagino que muito dessa literatura russa esteja escrita em russo, e portanto, claro, algumas estão escritas em inglês, então temos acesso, mas na verdade as histórias que eu li até agora sobre a formação do conceito antropoceno raramente mencionam outros nomes além do Vernadsky, além do Stepanyan, fala-se um pouco também, mas é muito pouco. Então, a gente tem e é muito interessante a gente pensar na história da formação, porque esse conceito, já está no Stoppani lá, certo? Antonio Stoppani, que era um padre lá italiano, que fala em antropozoico, né? Ele cunha o conceito de antropozoico, que é um conceito muito parecido, né, com o antropoceno, etc. Então, seria muito legal a gente também reconhecer o fato de que não é o Ocidente que é o principal, necessariamente o principal responsável pela percepção e, portanto, pela cunhagem do conceito de antropoceno, né? Tem muito mais coisas acontecendo na história do pensamento do que a pobre Europa Ocidental e Estados Unidos imaginam. E outra coisa que eu queria falar com você, mas são 3 minutos só, uma coisa que talvez fique assim no ar. Eu lia com frequência, antigamente, na questão da elevação do nível do mar, se falava muito numa pequena contribuição, mas ainda assim se falava, numa pequena contribuição do esvaziamento dos aquíferos. Depois o IPCC não fala mais nisso, fala só em expansão térmica da água e degelo terrestre, como os grandes componentes da elevação do nível do mar. Mas quando você começou a falar sobre essas questões, né, por exemplo, de 39, essas águas que estão sendo retiradas, extraídas do subsolo,
e que, de alguma maneira, não voltam para o subsolo, porque grande parte desses aquíferos são fósseis ou semifósseis, e, portanto, se eles voltam muito lentamente, são extraídos muito mais rapidamente do que voltam, quando voltam. Não sei se você tem essa informação, se o nível o volume de água extraído é tal que ele pode compor uma parcela, ainda que diminuta, mas compor uma parcela no cálculo da elevação do nível do mar. A gente fala em 361 bilhões de toneladas de gelo, aumenta 1 centímetro, né? Essa é a ideia que eles falam. Não sei qual é o volume, né, que está em jogo, a escala dessa água que saiu do subsolo, a ponto dela conseguir interferir nessa elevação. Não sei se você tem esse dado. Não, eu não tenho. Mas o que a gente acaba também tendo como constatação é que o que muito se fala é a mudança do volume das calotas polares. Não, mas é o degelo terrestre, aí tranquilo. Né? É o degelo terrestre que é a componente maior hoje, né? Que é um aspecto, né? É. Agora, por exemplo, no balanço hídrico geral, aí teríamos que realmente falar com hidrólogos, mas aqueles hidrólogos que pensam também qual é aquele conteúdo. Porque, por exemplo, falei do caso do Mar de Aral. Aquilo, os estudiosos falam que existia uma ideia, uma dinâmica de desertificação da região, mas o grosso do que acontece ali é pela extração, através de canais, para irrigação. A cultura do algodão. O Brezhnev, que resolve fazer aquela região lá, era a grande produção de algodão do mundo. E deu no que deu. O que acaba acontecendo? Esse conteúdo fica armazenado na própria cultura agrícola, mas volta ao solo, e dependendo da dimensão da canalização e do desvio, não necessariamente volta para o mesma bacia ou o mesmo reservatório. Vai parar no mar. Para complicar também, no ciclo hidrológico também se altera, o pessoal que estuda segurança energética de reservatórios, também é outro tema que a gente poderia ter mencionado aqui, né? O que significaria, por exemplo, do ponto de vista de força geológica, o rompimento de Itaipu e o rompimento de Três Gargantas, por exemplo. Mas o que acaba acontecendo? Na transposição aqui do sistema Cantareira, né? Por exemplo, a gente leva volumes de água e transpõe uma bacia. A gente leva a água para Grande São Paulo, já que o pessoal não pega mais água daqueles reservatórios que eu mencionei, Billings, etc. Sim. Então, essa conjugação de estudos a respeito da segurança ou sustentabilidade dos reservatórios, e nesse sentido, a contribuição dos profissionais associados a comitês de bacia hidrográficas fazem discussões riquíssimas sobre isso. Eu já fui convidado para participar de reuniões de comitê de bacia, porque eles estavam interessados nesse uso múltiplo da água e o entendimento do que significa captação de água para um reservatório, para uma cultura hidrointensiva como é a cana, né? Então, em geral, no mundo agrícola, a reposição se dá de uma maneira mais lenta, mas numa mesma bacia. Mas existe também a geografia da cultura agrícola hidrointensiva numa geografia maior, né? Então, de fato, o IPCC vem falando mais em outros fatores. Mas, por exemplo, essa mudança também do ciclo hidrológico faz com que, associado à mudança climática, a própria permanência do recurso hídrico superficial ou intrusivo, né, ele seja modificado. Eu até trouxe o caso de Sobradinho, por exemplo, né, que lá existe uma intensificação também do processo evaporativo. Né? Então, Sobradinho secou, né? Chegou a secar. Pois é. Depois voltou, né? Mas ele chegou a secar completamente. Por exemplo, lá em Belo Monte, também, lá das 20 máquinas da Casa de Força Principal, por exemplo,
eu acompanho isso quase que semanalmente, né? Chegou momentos em que nenhuma turbina estava acionada. Ou seja, isso é uma mudança realmente no comportamento hídrico de cursos da água que nós temos dados acumulados ou extrapolados de 100 anos. Então, existem fenômenos, inclusive, na Amazônia brasileira, associados ao processo de deflorestamento, aumento de mudança, saque da floresta. Esse é o termo correto, né? Não tem outro termo para, por exemplo, a gente interpretar, dentro de uma terra indígena, alta tonelagem de tratores dentro de uma terra indígena. Francisco, eu vou ter que interromper aqui, porque está todo mundo indo embora, porque já passou o horário. Agora já virou pós-aula. Agora já virou pós-aula. Então, eu vou agradecer enormemente a sua presença aqui. Depois eu vou te colocar no Classroom e tudo mais. Pessoal, então, a próxima aula é sexta-feira que vem. Agradeço a todos e obrigada aí pela presença. Tchau, gente. Muito obrigado, Francisco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, Gabriela.